Eu falo para vocês, não faça aborto. Por que essa marcha não começa logo? Nossa! Hoje é um dia especial. Escolhemos homenagear a mulher que gera vida e luz. Queremos também celebrar a gestação, a geração de um novo ser. Gerar vida é algo natural e próprio do corpo feminino. Precisamos de duas pessoas para gerar uma vida, mas precisamos de uma para acolher e nutrir aquela que está sendo desenvolvida. A nova vida que vai sendo transformada no ventre materno é também cuidada por todos aqueles que estão ao seu redor. E que alegria podermos receber em nosso colo esse ser que iniciou tão pequenino. Abraçamos a vida sem pressões, sem críticas e sem julgamento. Nenhum direito tem sentido se o direito à vida for violado. Então, contando com a generosidade de muitos, iremos mostrar a vocês, porque a vida precisa ser defendida desde a concepção até o seu declínio natural. Vem conosco! Olá, bem-vindos a mais uma Marcha pela Vida, promovida pelo Grupo Marcha pela Vida Brasil. Esse ano, pelos motivos sanitários decorrentes do coronavírus e das restrições governamentais, a marcha será virtual, mas o conteúdo foi preparado com muito carinho pelos organizadores. Eu sou Drica Adamo e é um prazer levantar junto com você essa bandeira. O tema da Marcha pela Vida deste ano é Mulher é Vida. Se você tem interesse em receber as informações sobre o grupo, cadastre-se no link do formulário de inscrição que está na descrição deste vídeo. Diversos grupos tentam impor o controle de natalidade às famílias. Seja por meio da mudança cultural, através de entretenimento, como as novelas, como vemos comemorado pela matéria da National Geographic de 2010, seja por meios mais agressivos, como a liberação do aborto. O título da matéria é Mequesma. Esse artigo demonstra que a taxa de natalidade caiu para um índice menor de 2 filhos por mulher. E o principal influenciador foram as novelas. Produções que durante muito tempo invadiram as casas da maior parte dos brasileiros. Mas por que essas ações para influenciar a mudança comportamental são tomadas? Vai, minha senhora, fala logo! Alicerçadas em projeções que tomam por base apenas alguns aspectos da realidade, são projetadas também catástrofes e pensadas ações corretivas, muitas vezes antiéticas e prejudiciais ao bem que as próprias projeções se preocupavam em evitar inicialmente. Como é o caso do pioneiro nessas projeções. Presta atenção. Thomas Malthus, um ministro anglicano, que em 1798 fez comparações desastrosas entre as projeções de crescimento populacional e a produção de alimentos, o que o levou à conclusão de que faltaria alimentos se a população continuasse a crescer na mesma velocidade. Ele, como anglicano, era contra a contracepção, mas seus seguidores não se importavam com isso e foram os primeiros a disseminar essa mudança de comportamento, que na época ainda era considerado imoral e condenado pela sociedade. The myth of overpopulation originated in England in 1798, when a vicar named Thomas Malthus, who fancied himself something of a mathematician, saw that food production increased incrementally, but people reproduced exponentially. He sat down and did some simple math, and summarily decided that the world would be out of food by 1890. He blamed reduced mortality rates, and recommended killing off the have-nots of society, lest the haves starve to death. This cry was taken up by Paul Ehrlich of Stanford University in 1968, who claimed that reckless human reproduction had overwhelmed the Earth. Massive famines would result, which would destroy, best-case scenario, 1/5 of humanity by the end of the 70s. And the planet would follow. This fear produced large donations for the newly created UNFPA, which thrives on an imagined crisis that has been both imminent and rescheduled again and again over the past 2 centuries. The truth of the matter is that every family on this planet could have a house with a yard and all live together on a landmass the size of Texas,
which is really just a small corner of the planet. The population of Earth will peak in 30 years and then start to go back down. We're not overpopulated. Do the math. Mas uma projeção é sempre baseada em dados específicos, finitos, aliados a premissas de continuidade ou não do comportamento observado. O mundo, a vida e a realidade são extremamente complexos e os fatos têm razões de ser como são quase incontáveis. E é exatamente por isso que é tão difícil fazer uma projeção acertada. Sabemos hoje que o problema da fome não é a escassa produção de alimentos no mundo, e sim a falta de recursos para a aquisição de qualquer tipo de bem, ou seja, a pobreza extrema. Apesar de ninguém mais usar esse argumento para justificar o controle de natalidade, trouxemos esse fato histórico porque ele foi fundamento para uma teoria chamada neomalthusianisiana, que surgiu após estudos demográficos realizados no pós-guerra, principalmente na década de 50, em países em desenvolvimento, prevendo um crescimento populacional e o consequente esgotamento de recursos naturais disponíveis. Isso parece familiar, não? Um dos argumentos que projetavam um cenário futuro complicado era a projeção do nascimento de muitos jovens, o que acarretaria, na visão dos teóricos, e seguindo a linha do modelo econômico que esses mesmos teóricos acreditavam, em um dispêndio muito grande de recursos com a educação e saúde, e resultaria na retirada do foco do governo do investimento em produção. Mas será que vocês conseguem imaginar quais foram as soluções sugeridas para o problema do possível esgotamento de recursos disponíveis, que, na visão dos teóricos, seriam em apenas algumas décadas? Que isso? Mas tá parecendo filme de fim de mundo. Onde já se viu? A promoção pelo governo combinada com casamentos tardios, abstinência sexual, distribuição pelo governo de anticoncepcionais, preservativos, a realização pela saúde pública da esterilização de seres humanos e inclusive a promoção do aborto. Veja na tela um doutor, médico ginecologista, que comenta sobre essas transformações. Quando a gente olha para aquela mulher da época da Revolução Sexual, que de alguma forma estava insatisfeita e se deixava seduzir por esse discurso de uma vida sexual mais livre, mais realizada e feliz, é claro que existia ali, de certa forma, um comportamento machista na sociedade, em que a mulher tinha muitos dos seus direitos civis ainda restritos, e muita coisa que se mudou nessa época talvez tenha sido boa, mas eu quero atentar para esse ponto de vista comportamental. Muito do que se propôs de mudança naquela época foi feito em prol de uma suposta liberdade, com uma propaganda muito forte de avanço, de grandes transformações que dariam à mulher o seu lugar de direito na sociedade, como se ela estivesse realmente sendo considerada em um nível inferior e que, para ela assumir uma posição de respeito e de aceitação na sociedade, ela deveria assumir uma posição mais produtiva. E, obviamente, que esse movimento naturalmente banalizou o papel da mulher na família, esse papel único, insubstituível da mulher, como mãe, como esposa, como geradora de vida. E por esse ideal de uma mulher mais admirável produtivamente, era importante que ela silenciasse a sua fertilidade, para que ela estivesse disponível para correr atrás dos seus outros sonhos. Fossem esses sonhos verdadeiros dessa mulher ou uma ilusão de que ali ela seria mais admirada e mais respeitada pelas pessoas na sociedade. Mas eu convido você a pensar e fazer uma reflexão de fato sobre a possibilidade, se nós pudéssemos voltar no tempo, para aquela mulher da década de 60 ou um pouquinho antes disso, se nós apresentássemos os grandes símbolos de feminino da nossa época, os grandes símbolos contemporâneos do feminino hoje, aquelas mulheres que vocês veem nas novelas, nos filmes, nas propagandas, na música, se aquela mulher da década de 60, um pouquinho antes disso, se ela olha para essa mulher de hoje e ela reconhece que, de fato, esse era o avanço que ela esperava ter. Abortion has had devastating and tragic effects in the African American community.
abortion takes the lives of more black children than AIDS and violent crime and cancer. We kill more black children every 4 days than were killed in the entire Vietnam War. To know that there is a silent genocide that is going on and occurring predominantly in minority communities is a major issue. 1 out of 2 black women over the age of 40 have had at least one abortion. There are places in the United States where there are more African American babies being aborted than born. Rhonda, baby, please don't do this. Please don't do this. Whatever you need, you can come live with us. 79% of Planned Parenthood surgical abortion clinics are within walking distance of minority neighborhoods. There's no question or doubt in my mind that there's a eugenic plan behind all of this. That baby you're carrying is gonna be just as beautiful as Lily. Rhonda, don't do this. Rhonda! Within our African American community, millions of unborn children have never seen the light of day. How many doctors, how many lawyers, how many pastors never had the opportunity for their gifts and their destinies to come into fruition? Conhecido nesse quesito do controle de natalidade foi demógrafo e sociólogo Kingsley Davis. Ele defendia que o desenvolvimento socioeconômico era um pré-requisito para famílias pequenas e escreveu diversos estudos sobre o tema e até mesmo defendia que o controle populacional deveria ser feito retirando-se a liberdade reprodutiva das pessoas e criticava a forma como o Population Establishment, termo que usava para designar fundações, ONGs, agências e fundos de promoção do planejamento familiar, tentava conseguir a redução da natalidade, preferindo meios politicamente mais aceitáveis da redução de nascimentos indesejados. Podemos ver essa atrocidade se materializar na China comunista, que é muito bem retratado no documentário One Child Nation. Desde 1952, com a fundação do Conselho Populacional em Williamsburg, Estados Unidos, juntamente com a Fundação Ford, nas décadas posteriores, vários demógrafos neomalthusianistas propuseram o aborto como o meio mais eficaz de controle populacional. É óbvio que o alvo de tal controle são os pobres, os mais fragilizados da sociedade. Aparece aí uma falsa solução, pois aonde dever-se-ia combater as causas da pobreza, opta-se por combater os pobres. Olhando todo esse cenário, podemos ficar atônitos e notar que muito já caminhou desde esses primeiros promotores de intervenções à natalidade e do aborto no mundo em nosso país. Mas não podemos nos desesperar. Pequenas e grandes iniciativas têm sido tomadas por pessoas comuns, mas ao mesmo tempo muito generosas. Gostaríamos que vocês conhecessem um pouco da história e do trabalho de uma dessas pessoas. Seja bem-vinda, Mariângela e Rose. Depois de tanta riqueza que a gente já viveu nessa marcha pelas duas vidas, agora a gente vai ter uma pequena entrevista com duas pessoas maravilhosas, que é a Rose, do Serve, e a Mariângela, da Guadalupe. A gente vai fazer essa entrevista virtual, porque a gente ainda está nesse contexto da pandemia, né? Então, em Campinas, a Rose, ela está em São Paulo, e a Mariângela lá em São José dos Campos. É muito bom poder estar aqui, Isabela, e a todos que estão nos vendo e ouvindo, ajudando a defender as duas vidas, a vida da mãe e a vida do bebê. O Serve foi fundado 20 anos atrás, com um convite, uma iniciativa de uma organização que apoia mulheres com gravidez inesperada nos Estados Unidos. Eles nos convidaram e eu aceitei o desafio com mais uma amiga e um grupo, e nós começamos no dia 16 de maio do ano de 2000, com uma diretoria e 45 voluntários.
E a nossa missão, Isabela, é dar assistência integral à mulher que enfrenta uma gravidez inesperada, que tenha passado pela experiência do aborto, vítima de abuso ou de violência, valorizando a opção pela vida. É uma alegria poder participar dessa marcha, é um trabalho tão gratificante e eu me sinto muito honrada poder falar um pouquinho da nossa história. Eu ingressei no Movimento Pró-Vida em 2007, a convite de uma grande amiga aqui de São José, e em 2011, o professor Humberto Leal Vieira, que é falecido, ele me fez o convite para eu me tornar membro do corpo diretor da Associação Nacional Pró-Vida Família, com a função na diretoria de formação e capacitação pró-vida em todo o Brasil. Eu comecei a perceber que muitas gestantes se encontravam em situações muito complicadas, eram muito sós, se encontravam assim numa situação de socialmente, socioeconômica muito restrita até. E foi quando eu pensei em fundar a Associação Guadalupe, no dia 29 de junho de 2013, para dar assistência, apoio, amparo para as mães que de uma certa forma, procuravam terminar com a vida dos seus bebês e também com a sua própria vida. E considerando assim o contexto que a gente vive, né, o contexto cultural, o contexto político, os nossos dias atuais, onde as pessoas são egoístas, não querem individualistas, não querem se envolver com o sofrimento do outro, e também onde a vida humana é descartável, não tem valor por ela mesma, só tem valor se ela for útil. Qual é a importância que vocês consideram de organizações como a que vocês trabalham tanto, né? Pode começar com a Rose de novo, Rose. Olha, é importante a gente saber, inclusive, que nessa marcha nós estamos colocando várias organizações no Brasil todo. Nós fizemos um mapeamento e temos organizações como a Guadalupe, como o Serve, em vários locais do Brasil. É extremamente importante saber isso, Isabela. E é importante, assim, como a Maria Ângela falou, né? Esse suporte, esse apoio à mulher, à família, às vezes ao parceiro, eles chegam e a primeira coisa que a gente tenta mostrar é assim: você não está sozinha, vocês não estão sozinhos. E nós fazemos acompanhamento também com mulheres que já passaram por essa experiência do aborto, em que muitas vezes, ou onde muitas vezes elas se sentem culpadas, os parceiros, porque os homens também sofrem, e nós vemos a mudança, sabe, a transformação que tem na vida dessa família. O fato dessas mulheres se sentirem amparadas e acolhidas faz uma diferença muito grande na decisão delas e na vida delas pessoal, né? Porque isso traz para elas uma segurança e uma tranquilidade. Agora, é muito importante também, Isabela, oferecer para essas mulheres um apoio que gere renda para que essas mulheres possam ter a sua autonomia financeira garantida. E esse apoio, a Guadalupe se preocupa bastante depois que ela já passou pela psicóloga, depois que ela já passou pelo serviço social, depois que ela já passou por todas as etapas, porque nós temos várias etapas. E esses benefícios psicológicos, esses benefícios socioassistencial que nós oferecemos, além também da permanência, muitas vezes delas, o dia todo na Guadalupe, trabalhando com as oficinas que nós oferecemos, oficinas que geram rendas, que fortalecem os vínculos entre elas e os bebês. Então, essa proposta de empregabilidade, isso daí faz assim, levanta a autoestima dessa mulher, faz com que ela se enxergue como mulher, como cidadã e como mãe.
Quais os outros serviços que a Guadalupe oferece, além desse? Nós oferecemos, além dos cursos profissionalizantes para geração de renda, nós oferecemos o atendimento psicológico, onde nós temos 2 psicólogas que atendem as meninas diariamente. Nós temos palestras com diversos profissionais para a maternidade, para a autoestima da mulher e também para a sua empregabilidade. Quando ela já está bem próxima de ganhar o seu bebê, nós oferecemos para essa mãe um belo enxovalzinho, porém, ainda nós oferecemos também para essa mãe cestas básicas mensais, né? Isso sem contar, Isabela, as inúmeras ajudas, né, que a Guadalupe oferece para as mães e que não estão aí oficialmente cadastradas. Então, pagamento de aluguel, muitas vezes pagamos as escolas para as crianças, conseguimos vagas em creches. Isso tudo é importante para que essa mãe possa se sentir segura para levar adiante a sua gestação. E o SERV, Rose, quais são os serviços oferecidos pelo SERV para as mulheres? O SERV tem também o trabalho social, faz o PIA, que é o acompanhamento individual, faz as visitas sociais. Nós fazemos encaminhamento médico, temos acompanhamento psicológico, encaminhamento psiquiátrico, nós temos cursos de gestante, nós temos nutricionista, doula, musicoterapeuta, psicopedagoga, advogado, vários cursos também profissionalizantes, temos artesãs, e com isso temos os parceiros sociais também, com o SENAC, SESI, SENAI, que essas pessoas podem ir, às vezes elas, às vezes os filhos ou os parceiros também para fazerem cursos para empregabilidade. Nós trabalhamos, Isabela, e creio que todas as organizações do Brasil trabalham com essa dignidade do ser humano, sabe? A dignidade da mulher, a dignidade do bebê, do nascituro. Isso é impossível sem os parceiros, sem os voluntários. Nós temos ainda uma médica, obstetra ginecologista, que atende gratuitamente no consultório dela as gestantes em risco de abortamento, em risco de suicídio, né, que infelizmente hoje é um assunto aí bastante conversado. Eu queria agradecer, né, a Rose, agradecer a Mariângela por essa entrevista maravilhosa e que trouxe luz, né, para que as pessoas pudessem conhecer associações que realmente fazem o bem, que olham para a pessoa que sofre, para a mulher em sofrimento e quer que ela se realize como pessoa, né, que olha para ela e não vê nela uma causa, uma ideologia, uma bandeira, né, como muitas vezes aqueles que querem defender o aborto fazem. Não, são pessoas que olham e veem vida, e veem o potencial de vida que ainda pode surgir, não sem o sofrimento, porque não existe vida sem sofrimento, mas com companhia. Então você que está em sofrimento agora, procure uma dessas associações e saiba que você não precisa enfrentar nada sozinha. Tá bom? Então, vamos continuar aí na marcha pelas 2 vidas e nos engajar nessa luta que é tão preciosa. Juntas pelas 2 vidas. Um beijo no coração de todo mundo, com muita vida, muito sonho, muita esperança. Um beijo no coração de todos. Obrigada, menina. O que te fez decidir em levar essa gravidez adiante, depois de, aos 5 meses de gravidez, ter sido constatada uma doença tão séria na nossa filha? O apoio do SERV, o apoio da família e a fé em Deus. Pagar para ver, você resolveu pagar para ver. Mas é o que eu dizia, eu só acredito vendo, eu quero ver. Ah, mas não vai sobreviver. Eu falo, mas isso não é problema teu, é problema meu. Foi um tanto difícil no começo, assim, depois que ela nasceu, agora já tá com 6 anos. Tá aí, a Isabela com 6 anos de idade, motivo de emoção para Antônia, mãe dela. E muito orgulho. E muito orgulho, felizmente. A notícia da chegada de um bebê é sempre uma surpresa. Fiquei desesperada, nunca me falaram que era uma criança especial, que ela tem um albinismo, né? Aí quando eu vi ela, aí eu vi que era uma criança muito branquinha. Eu falei para o médico,
Doutor, essa criança não é minha. Quando a criança é especial, o cuidado redobra e às vezes é a gestante que precisa de colo. Quando você diz a ela, você não está sozinha, nós vamos caminhar com você, muda todo o quadro. Hoje, se eu tivesse feito o aborto, eu estava arrependida. O desespero é no momento, mas a culpa vai ser para a vida toda, né? Eu tenho a minha filha, ela é especial. É uma vida cansativa, é bem corrido, né? Praticamente eu vivo por ela. Meu nome é Adriana, estou aqui com as minhas filhas Beatriz, Ana Clara. Vim contar um pouco da minha história de vida com a minha família, né? Que faz 14 anos atrás que eu tive a minha princesa aqui, maravilhosa, né? E na época os médicos me falaram que ela tinha uma deficiência muito grave, que era para mim abortar a gestação e tudo. Eu falei, não vou abortar, não vou interromper a gravidez, vou seguir com ela, né? E estamos aí nessa luta até hoje, né? Graças a Deus, com muita saúde. E conheci o Serve através do posto da Vila Mariana. Aí foi onde que eu conheci o Serve e eu tô até hoje com o Serve. Eu não me arrependo em nenhum momento pela decisão da vida que eu tomei. A vida cabia, clarinha, maravilhosa. Cada dia eu aprendo mais. São a razão da minha vida. Luto, tudo por elas. Mãe, eu te agradeço muito por você ter lutado por mim, que você deu todas as coisas pra mim, que você me ama muito no fundo do seu coração, que eu sei, que a Aninha também sabe. E a gente te agradece muito por ser uma mãe boa de coração, que deu a luz a mim e a Aninha e que nunca desistiu de nós duas. Não desisto. Não desisto. Olá, meu nome é Antônia e essa é a Isabela, minha filha. Hoje ela tem 16 anos de bênção, de glória. Quando eu estava grávida de 3 meses, toda pessoa vai fazer o ultrassom morfológico, né? Foi aí então que descobriu-se que a Isabela tinha várias deficiências no coração. No segundo ultrassom, que eu já estava com 4 meses, eu fui, vamos dizer que, orientada pela médica que me atendia, que não valeria a pena levar essa gravidez adiante, porque a Isabela tinha várias deficiências e que ela não ia sobreviver e eu ia estar sofrendo e perdendo um tempo da minha vida. Eu fiquei muito confusa porque eu deveria levar em conta o que a médica disse, uma gravidez que não valeria a pena, de um ser que não ia sobreviver. Eu fiquei sem saber o que fazer da vida, fiquei desnorteada. E foi aí que eu passei, voltando da médica, passei numa estação de metrô e eu vi um cartaz do Serve dizendo que lá salvava-se vidas. No dia seguinte eu liguei, que me deram todo o apoio do mundo, todo o apoio psicológico. Foi aí que a Rose me apresentou a Selma, uma psicóloga, que a Selma que me ajudou também a me encontrar na vida, ver o que eu podia fazer com a minha vida, a entender o que estava acontecendo comigo. Porque ao mesmo tempo eu entendia que filhos são presentes de Deus, que a Isabela hoje aqui é um presente de Deus, que valeu a pena cuidar. E hoje está aqui essa coisa linda. A minha filha para mim hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Obrigada, é a única coisa que eu posso fazer. E eu só tenho muito a agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a você, minha filha. Meu nome é Elisete, essa aqui é minha filha Maria Beatriz, ela tem 12 anos. Ela nasceu com uma patologia, né? Mielomeningocele, e junto veio mais 9 diagnósticos. Eu queria saber como que estava a minha filha, né, na minha gestação, no pré-natal. Aí a médica falou que não precisava, que é só com gravidez de alto risco.
E aí eu falei assim, eu quero saber então pelo menos o sexo. Não, só com 7 meses. Eu fui atrás de um exame morfológico e aí foi que constou que ela tinha um problema, né? A mielomeningocele junto com a hidrocefalia. Eu saí desesperada do hospital, né? Aí fui transferida para as clínicas, fez vários exames para saber se realmente ela estava com um probleminha. E realmente estava. Aí eu comecei a fazer o tratamento lá. Em uma ocasião eu estava assistindo a TV e eu vi um brochezinho de um pezinho, né? Da instituição do Serve. E eu nem sabia que fazia acolhimento, essas coisas, né? Eu fui atrás desse pezinho para fazer o meu chá de bebê. Eu fui acolhida pela instituição, aí comecei a participar do grupo, né? E comecei a passar com o psicólogo, né? E me fez muito bem. Hoje a minha filha é minha companheira e hoje eu vi que valeu a pena. O que eu achava que é um problema se transformou em bênção. Hoje ela está aqui, é minha companheira e valeu a pena, né, filha? Minha companheirinha. Oi, meu nome é Jéssica. Aos 18 anos atrás, eu conheci o Serve. Eu estava numa gravidez não esperada, ou não planejada, ou não desejada, como existem vários termos. Tinha 19 anos, tinha muitos planos pela vida, faculdade, morar fora do país. E uma gravidez naquele momento não era o que eu queria. E quando eu fiquei grávida, a minha opção era, eu vou fazer um aborto. Eu tinha muitas dúvidas, muita insegurança, muitos medos. E a opção mais fácil e mais rápida era acabar com aquele problema, seria o aborto. E um dia, eu indo trabalhar muito angustiada, vi um cartaz escrito, mãe, grávida, o que fazer? E eu entrei em contato. Falei, quem sabe lá elas me ensinam a fazer aborto, elas vão me encaminhar para alguma clínica. Quando eu cheguei lá, fui super bem acolhida. Elas começaram a conversar comigo e me mostraram que o aborto não era a única opção. Que o aborto seria a morte e que existia sim a opção da vida. E que quando você tem vida, você tem esperança e você tem outras oportunidades. Fui fazer um ultrassom e quando eu vi o coraçãozinho do meu bebê, com já 3 meses de gestação, decidi pela vida. Não foi um caminho fácil, né? Fui mãe solteira, fui mãe, hoje mudou o termo, se usamos mãe solo. E há 18 anos estamos seguindo esse caminho. Meu filho é a melhor coisa que já me aconteceu. Ele é um violinista. Tudo que veio contra a nós, palavras e até mesmo coisas que falavam não vai dar certo. Hoje ele está aqui. É um menino abençoado por Deus. Somos uma família. Deus foi bom para mim. Me abençoou com mais um filho, que é o Moisés, me deu um marido, restaurou nossa família e tem nos abençoado poderosamente. A vida, ela é muito mais forte do que a morte e ela sempre vale a pena, sempre há uma saída. E Deus abençoe a todos. Diria muito obrigado por primeiro ela ter confiado na vida, né? Ter confiado em Deus. E agradecer também por ela procurar ajuda nesse momento difícil, que foi, acho que, o que salvou a minha vida, realmente. Eu juro por Apolo e tomo por testemunhas todos os deuses cumprir a promessa que se segue. Em toda casa. Aí entrarei para o bem dos doentes, sobre aquilo que vir ou ouvir respeitante a vida dos doentes. No exercício da minha profissão ou fora dela, eu conservarei inteiramente secreto.
Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei droga mortífera, nem aconselharei. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher substância abortiva. Se eu cumprir esse juramento, que me seja dado gozar da vida e da minha profissão. Se eu dele me afastar, o contrário aconteça. Há 2.500 anos não havia estetoscópio nem ultrassom, mas já se sabia que a medicina existia para salvar vidas e o aborto para matar. E isso não mudou. O aborto nunca desengravidou, apenas criou mães e pais vivos de filhos mortos. O alívio pode durar alguns instantes, mas as sequelas físicas e psíquicas podem permanecer para sempre. Por isso, a medicina que defende a mulher é a medicina que não exclui a vida que a mulher leva no seu ventre. Queremos as duas vidas, queremos todas as vidas. Olá pessoal, vocês devem ter ouvido falar muitas vezes, né, das grandes falácias em defesa da descriminalização do aborto no Brasil, né, principalmente as que falam que o aborto é um problema de saúde pública, né, e elas usam esse grande argumento aí, ele usa uma série de argumentos, né, especialmente usando as mortes maternas por aborto e a estimativa de aborto clandestino, né. Eles basicamente utilizam esses dois dados para tentar dizer que é um problema de saúde pública e que a legalização do aborto é que iria solucionar. E a gente precisa entender então basicamente que o número de abortos clandestinos no Brasil, né, os dados que eles utilizam estão completamente inflados. Isso já está mais do que comprovado. Eles utilizam normalmente a estimativa do Instituto Guttmacher, que é uma estimativa da década de 90, com referências da década de 80 e 70, uma coisa completamente descabida para se usar hoje em dia e que não é completamente manipulada porque foi desenvolvida justamente por um instituto, né, como o Instituto Guttmacher, que foi fundado pela maior clínica de abortos do mundo. Eu já demonstrei aqui no livro Precisamos Falar sobre Aborto, Mitos e Verdades, né, que tem um capítulo específico sobre o número de abortos. Eu demonstrei ali como eles fizeram essa grande manipulação. Então, com certeza não é 1 milhão de abortos, inclusive pesquisadores defensores da legalização do aborto no Brasil aqui, né, já admitiram que é completamente improvável essa estimativa de 1 milhão ou 900 mil abortos. E a outra fonte que se usa, né, o ativismo pró-aborto utiliza, é a PNA 2016, né, a Pesquisa Nacional do Aborto, né, e essa pesquisa também, embora ela fale já um número bem menor, que contradiz a pesquisa dos outros, a outra pesquisa abortista, né, eles falam em 500 mil abortos na PNA 2016, eles admitem, né, os próprios pesquisadores, em um dos documentos ali, que normalmente não é dado destaque pela grande mídia, né, eles admitem que a metodologia, né, tem sim o risco de ter inserido abortos espontâneos nessa estimativa, ou seja, os 500 mil abortos provavelmente inclui espontâneos e provocados, né? Quando eles fizeram a pesquisa nas casas, nas mulheres, né, quando eles aplicaram essa pesquisa lá, eles não perguntaram separadamente, você já passou por um aborto espontâneo, você fez um aborto provocado, eles não perguntaram, eles colocaram uma pergunta só, de uma forma bastante genérica, né, e a mulher ainda tinha que preencher, né, em tese, sem ficar perguntando para o entrevistador, porque não era uma pesquisa por entrevista, e sim por preenchimento isolado. Então, um método completamente frágil que parece ter sido, inclusive, desenhado para superestimar o número de abortos. Tá? Então, o que nós vemos, e aqui eu demonstro, repetindo, né, aqui eu demonstro como o número de abortos no Brasil mais provável é ficar na faixa de 100 mil abortos clandestinos, né, ou até menos. Tá? Isso é o que seria mais razoável, né, com base nas melhores evidências que a gente já encontrou. E a questão da mortalidade materna, aí até os defensores da descriminalização do aborto nos últimos 2 anos aí, eles até estão meio que desistindo de mentir, né, de tanto que eles mentiram e foram desmascarados. Eles falavam aí em 4 óbitos por dia, né, um pouco antes deles desistir de certa forma dessas grandes manipulações. Eles falavam de 4 óbitos maternos por dia, e aí isso eles foram desmascarados. O deputado Diego Garcia questionou uma notícia que saiu aí num grande site da mídia, questionou o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde teve que dizer, não, realmente não tem nenhum fundamento para falar nesse número, não tem nenhum relatório que coincida com esse número, inclusive, foi um chute dado assim lá em cima.
E todas as outras vezes eles tentaram, eles vêm caindo do cavalo sempre que eles tentam falar em milhares de mortes maternas por aborto no clandestino no Brasil. O DataSUS, que é o sistema, inclusive reconhecido pela OMS como tipo 1, né, com a melhor qualidade, inclusive junto com países aí desenvolvidos como Alemanha e França, ele é um sistema, ali o sistema de saúde mostra que os óbitos maternos por aborto podem ficar na faixa de 60 óbitos, 50 óbitos ao ano. Em algum ano pode sair um pouquinho, mas fica sempre nessa faixa, sempre muito abaixo de 100. E mesmo que se considere aí uma margem de erro, que alguns estudos, né, inclusive recomendados pela OMS, sugerem que pode haver uma margem de erro nesse tipo de estatística para o Brasil, né, embora a gente tenha grau 1, estamos no grupo A em qualidade de estatísticas vitais e mortalidade, essa margem de erro é muito pequena, né? Não jamais chegaria sequer aos 200 óbitos que uma certa defensora do aborto e representante do Ministério da Saúde em 2018 alegou no STF, né? Lá eles falaram 200 óbitos ao ano, né? Provavelmente só se incluir aí uma série de abortos que não são, né, o espontâneo, o ectópico e uma série de outras situações. Mas sequer essa metodologia foi apresentada. Depois que eles foram desmentidos, eles tiveram que recuar, baixar bastante o número que eles apresentavam, e aí chegaram agora, né, em 2018, com esse número de 203 óbitos, 205 óbitos, salvo engano. Mas até hoje não mostraram como é que foi o passo a passo para desenvolver a metodologia. Da boca para fora. Como eles fazem essas mentiras e como eles utilizam essas mentiras para simplesmente advogar a legalização do aborto no Brasil. Eles querem sensibilizar a opinião pública, né, perante números absolutos muito grandes que podem fazer a pessoa ficar assim gaguejando e sem argumentos. Mas nós não podemos esquecer que a cada aborto morre uma criança. O caso recente do aborto aqui em Recife, capital de Pernambuco, deixa muito claro a estratégia organizada da implantação do aborto no Brasil. Hoje já foi muito bem noticiado por diversos canais o que realmente aconteceu. Um dos pontos que diversas mídias vêm colocando e colocaram é que houve uma gritaria imensa na frente do hospital, onde aconteceu o ato, em que gritaram em relação à jovem menina, a gestante, ela era criminosa, ela era culpada, ela era errada. Esse fato não aconteceu. A jovem mãe não foi vista por nenhum dos manifestantes que estavam na frente do hospital. Esse fato não procede. E já foi confirmado. Outro fato, o médico que procedeu o ato saiu do hospital para ter contato com as pessoas lá fora. Não no intuito de responder às perguntas, e sim de fazer imagem. Em nenhum momento as pessoas que estavam lá na frente fizeram nenhuma tentativa de invasão ao hospital. Os cristãos que estavam lá se colocaram em oração, até mesmo católicos e evangélicos. Esse caso deixa muito claro toda a estratégia da aprovação do aborto. Por diversos caminhos, aproveitaram-se desse caso, que não é isolado, para provocar a sociedade agora a respeito desse assunto. Recife tem se tornado, assim como o próprio médico que procedeu, como a capital do aborto. Esse nome ou esse apelido não pode ser vingado, não pode vigorar. A defesa da vida, ela tem que ser feita desde o seu momento inicial, da concepção até a morte natural. Nenhum fator, nenhum drama pode dar a prerrogativa da gente matar as pessoas. Olá, meu nome é Ariane, eu tenho 25 anos, sou vocacionada na comunidade Fiatini e hoje eu gostaria de partilhar um pouquinho da minha experiência a favor da vida. Em 2016 eu estava com 21 anos e descobri a gravidez. Eu fiquei desesperada porque eu não estava esperando por aquela gravidez naquele momento, eu tinha acabado de sair de um relacionamento difícil e também não sabia quem era o pai, então a primeira reação mesmo foi querer abortar. E eu tive ajuda para isso. E foi nesse período que eu encontrei a Adriana e o André, os fundadores da comunidade, e eles me ofereceram ajuda, né? Eles me mostraram todas as sequelas que eu poderia ter se eu realizasse aquele aborto, tanto físicas quanto emocionais, psicológicas. E aí eu passei a ter medo daquilo, entender que não seria bom, né, para mim, para minha saúde.
Então eu desisti, com a condição de que eu doaria o bebê, né? Eles me informaram que poderia fazer isso no hospital sem problema nenhum, tudo dentro da lei. Então eu decidi fazer isso. Só que no meio do caminho, né, a gestação continuou e eu aceitei a maternidade que Deus estava me dando ali. Fiquei com o bebê. Hoje eu tenho minha filha, Rafaela, está com 3 anos, uma menina linda, inteligente, cheia de vida. Eu não imagino sem ela hoje e sou muito feliz por tê-la, por ter dado esse sim à vida. Então eu faço esse apelo a todas as mães, todas as mulheres que puderem ver esse vídeo hoje, que não abortem, né? Vocês não precisam tirar uma vida para resolver os seus problemas. Então nós aqui da comunidade também podemos te ajudar. Eu sou Elaine, faço parte da Comissão Arquidiocesana de Defesa da Vida aqui de São Paulo. Em 2006, eu estava grávida e descobri, né, um diagnóstico no morfológico do 2º trimestre, uma anomalia no bebê, que é a trissomia do 21, propensão para síndrome de Down. Naquele momento, eu fiquei com um pouco de medo, claro, né? A gente sempre fica com medo, se vai conseguir dar conta, se vai conseguir desenvolver bem a criança, se vai conseguir dar o que ela precisa. A médica me perguntou se eu gostaria de fazer o exame, que tira um líquido com uma agulha. Nesse momento, eu perguntei para ela qual seria o risco de aborto. E ela me informou que teria 1% de chance. Nesse momento, eu decidi que eu não iria fazer esse exame, que eu não queria mais saber, né, se tinha alguma coisa ou não. Eu decidi que eu seguiria com a gestação até o fim. A Letícia nasceu em dezembro com uma má formação no crânio, chamada cranioestenose. No caso dela, trigonocefalia, porque calcificou o ossinho da parte frontal, né, da parte da testa. A Letícia passou por cirurgia, hoje ela tá super bem, não teve sequela, talvez passe por uma nova cirurgia, mas ela não tem sequela, uma menina super inteligente, super alegre. Eu dou graças a Deus por ter escolhido a vida, né? A vida é um dom de Deus e a gente nunca pode colocá-la em risco. E continuem com a gente na Marcha Virtual pela Vida. Olá, meu nome é Ana Carolina Moreira. Eu e o Márcio somos casados há 19 anos, temos 2 filhos, Pedro, de 15 anos, e a Gabriela, de 13. Bom, quando nossos filhos ainda eram pequenos, nós resolvemos usar um método contraceptivo e na época a minha médica nos indicou o Dilmirena como método moderno, um método que era menos agressivo. Na época eu fiz muitas perguntas, quis me certificar de como ele agia no organismo, me pareceu realmente um método adequado e passei a usá-lo. Quando já fazia alguns anos que eu estava usando, eu encontrei uma pessoa que me perguntou se eu sabia que o Dilmirena era abortivo. Na hora eu achei que ela estivesse errada, que ele agia logo no começo, evitando até a ovulação, não tinha como ser abortivo. Foi quando ela me falou que ele impedia o óvulo fecundado de se prender na parede do útero. Então eu liguei para minha médica e ela me tranquilizou, falou que eu ficasse bem tranquila, porque não tinha como o DIU ser abortivo, ele agia impedindo a ovulação, mas não tinha como ficar tranquila, não tinha como conviver com essa dúvida. Então eu procurei uma outra médica e pedi para que ela fosse sincera e me explicasse como funcionava o DIU no organismo. E então ela me falou que ele tenta impedir a ovulação, mas pode falhar, sim. Então pode haver uma fecundação, sim. E ele vai agindo em outras etapas, tentando impedir os processos. Não foi nada fácil receber essa informação, porque eu já estava usando esse método há alguns anos. Se eu soubesse, nunca teria sido uma opção. E foi um choque. Aquele dia e aquela noite eu passei chorando. E no dia seguinte eu não tinha dúvida do que eu tinha que fazer. Procurei a minha médica, fui até o consultório dela e pedi para que ela tirasse imediatamente aquilo de dentro de mim. Depois de retirado do DIU, muito aliviada, procuramos um padre e pedimos orientação. E ele nos apresentou um método natural, que é
de acordo com a nossa fé, de acordo com o que a gente acredita, recomendado pela Igreja Católica. Eu fui procurar entender como ele funcionava, comprei o livro, li. Nós realmente nos encantamos com esse método, é um método que me ensinou a entender o meu corpo, a me observar, a perceber os sinais que o meu corpo me dá. E é um método que veio a unir ainda mais o casal, porque diferente dos outros que ou o homem ou a mulher usam, né? Esse é usado pelos dois, em parceria. Até a capa do livro é um casal de mãos dadas, porque é bem isso aqui mesmo, é um método para ser usado em parceria, um apoiando o outro. E estamos muito felizes com esse método, usamos há mais de 12 anos. O que fazem os anticoncepcionais? Já que, aparentemente, as mulheres que usam o anticoncepcional também, quando fazem a pausa da pílula ou quando fazem o intervalo das injeções, ou até mesmo aquelas que usam DIU, já que elas sangram periodicamente, será que essas mulheres também estão menstruando? Será que essas mulheres também têm ciclo menstrual? Isso nada mais é do que uma artimanha para que culturalmente, até hoje isso acontece, muitas mulheres acreditam que estão ali de fato menstruando normalmente e que só não engravidam. A grande verdade é que isso é uma mentira. Os anticoncepcionais fazem esse sangramento cíclico após uma pausa, e esse sangramento, na verdade, é um sangramento por privação hormonal. Ele não é um sangramento de um endométrio amadurecido, que foi estimulado por hormônios cíclicos e que depois desabou por ausência de gestação. Esses hormônios, o que eles fazem com o ciclo menstrual da mulher é, de fato, cancelar o ciclo menstrual por um estímulo hormonal constante e elevado pelo uso de hormônios artificiais que suprimem esse anticoncepcional, como eu refiro, classicamente a pílula hormonal, estimula, estabelece altos níveis hormonais no sangue e inibem a função ovariana, inibem essa função hormonal na hipófise e silenciam o corpo da mulher. Isso, teoricamente, faria com que ela não menstruasse mais. Sangramentos cíclicos que simulam uma menstruação, mas que não são, e que suprimem o ciclo da mulher, ou alteram o muco e o tornam infértil, e ou alteram o endométrio, a parede interna, e impedem que esse endométrio, essa parede interna que estava amadurecendo para receber o embrião, que ela de fato amadureça. Eles atrofiam a parede do endométrio também. Ele tem uma última via de impedir a gestação, que é impedir a fixação do ovo fecundado na trompa do endométrio. Esse ambiente que antes era rico em vasos sanguíneos e nutrientes, agora está pobre, atrofiado, inóspito ao ovo fecundado. Ali se perde aquela vida concebida na fecundação. Ali, aquele ovo fecundado não encontra abrigo e se perde na forma de um sangramento. E mesmo vendo e ouvindo sobre essa realidade tão gritante, ainda vemos muitas pessoas e organizações com diversos argumentos. E vamos desconstruir alguns deles com essa lista que se inicia agora. O aborto deveria ser descriminalizado por uma questão de saúde pública. Muitas mulheres acabam morrendo porque vão realizar esse procedimento em clínicas clandestinas, por não terem um acesso ao sistema de saúde pública. Ninguém tem o direito de tirar uma vida. O sistema público de saúde não tem condições de cuidar da saúde da mulher em suas necessidades básicas do cotidiano. E o aborto traria mais um risco, não apenas para a saúde pública, mas principalmente para a mulher e seu bebê. Sem falarmos da comercialização do aborto e suas consequências. Sem sombra de dúvidas, o aborto deveria ser descriminalizado quando há risco de vida para a mulher. Com o avanço da ciência e da medicina fetal, este risco é muito baixo. Ainda assim, não podemos escolher entre quem vive e quem morre. Os riscos para a saúde da mulher envolvem, em geral, doenças pré-adquiridas, que poderiam ser potencializadas, mas hoje há pré-natal de alto risco especializado com tratamento, acompanhamento e até partos prematuros para diminuir esse risco.
Nós não temos o direito de intervir. O aborto é uma decisão da mulher. Afinal de contas, ela que carregará aquele fardo, ela que terá todo aquele trabalho. Então a decisão é dela. Desde quando a vida da criança é um fardo? Toda vida traz alegrias e crescimento. Mesmo assim, se a preocupação for muito grande, por que não optar pela adoção consentida? Nossas leis hoje propiciam à mulher essa escolha. Procure a vara da infância da sua região. Quem, em suas faculdades mentais normais, escolheria a morte? No fundo, o que vale é meu corpo, minhas regras. Regras que poderiam ter evitado a gravidez se cada mulher buscasse conhecer seu corpo e ter o verdadeiro domínio sobre ele. A criança no ventre materno é um outro ser, com DNA único desde a concepção. Se o bebê fosse parte do corpo feminino, a mulher ficaria defeituosa após o parto. Logo, o bebê não é parte do corpo dela. Posso escolher minhas regras, desde que não afete a vida e a integridade de nenhum outro ser humano. A criança pode vir com um problema de saúde, como por exemplo síndrome de Down, microcefalia. Imaginem só o fardo para a família. Não é uma questão de eugenia, mas sim de evitar a dor e o sofrimento daquela família. Mais uma vez eu pergunto, quando uma criança se torna um fardo para seus pais? Pergunte para algum pai ou uma mãe de uma criança com alguma deficiência se ela se arrepende de tê-la feito nascer. Foi isso o que Hitler fez. Vale ressaltar que eugenia é um termo criado pelo pesquisador inglês Francis Galton, que a definiu como o estudo dos agentes sob o controle social que podem melhorar ou então empobrecer como qualidades sociais, raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. E esse significado foi retirado do dicionário informal.com.br. Portanto, o aborto por deficiência é eugenia, o que tem como risco dar o direito a qualquer um de decidir quem vive e quem morre. No Brasil, o aborto em caso de estupro é permitido e é legal. É importante lembrar que no Brasil o aborto não é legal sob nenhuma circunstância. Em 3 casos, ele não é punível, ou seja, não sofre pena: anencefalia, estupro e risco de vida para a mãe. Para alguns, parece justo que as mulheres possam abortar por ter sido um bebê concebido por um ato hediondo como esse. Mas o que é justiça? Justiça é dar a outro aquilo que lhe pertence. Quem cometeu estupro merece receber as penas aplicáveis a este crime. Mas e o bebê? O que ele fez para ser condenado à morte? Para ter todo o seu futuro roubado? Este ser indefeso e inocente não foi o responsável por tal atrocidade. Então, por que é dele o preço a ser pago? Diante disso, se a mulher não quiser ou não puder criar, ela pode entregá-lo à adoção. Assim, uma família desejosa por um filho, com melhores condições, poderá dar-lhe uma vida digna. Pergunte para uma mulher, após ter sido estuprada e optou pela vida, se ela se arrepende por não ter abortado. O aborto é uma solução muito simples para evitarmos pessoas marginalizadas, como crianças que ficam abandonadas à margem da criminalidade. Essa é uma solução que deve ser incentivada para as famílias mais pobres. Alguns apoiam o aborto com o pretexto de evitar que a criança nasça pobre, passe dificuldades financeiras, físicas ou morais. Não é necessário muito esforço para compreender que, se esses são motivos para roubar o direito de viver de um ser humano, poderia ser também legalizado o infanticídio de todas as crianças desfavorecidas da sociedade, inclusive de adultos. Afinal, o ser continua sendo o mesmo, desde sua concepção até sua morte. Pois se o critério for pobreza, então deveríamos acabar com a maior parte dos brasileiros? Vida sim, aborto não.
Nós temos de humanizar a nossa sociedade e valorizar a vida humana. É só humanizando a nossa sociedade que nós evitaremos atrocidades como é a atrocidade do aborto. Em uma sociedade humanizada, nós temos mais direitos, mais liberdade e todos têm, principalmente, o direito de nascer. Por isso, se você também sente que poderia colaborar dentro do seu meio, seja um disseminador de informações verdadeiras sobre o assunto. Se quiser ser voluntário da causa Pró-Vida, trabalhando para que o grupo se fortaleça e cresça, se quiser até mesmo ajudar financeiramente, procure na descrição desse vídeo o formulário para nos enviar suas informações. Agradecemos a todos que colaboraram para esse trabalho acontecer. Marche você também conosco. Thank you.